Por favor, forneça um texto em português adaptado à cultura dos falantes da língua. A cidade de Mariana vivia um caos silencioso. Desigualdade por todos os lados, como uma ferida exposta que ninguém se atrevia a tocar. Ana, 22 anos, estudante de jornalismo, sentia esse peso na pele. Todo dia, ela saía do pequeno apartamento onde morava com a mãe doente, respirando a fumaça dos ônibus lotados e o odor da miséria que pairava no ar. O coração apertado, mas a cabeça erguida, o sonho de ser uma grande jornalista a impulsionava, mesmo quando a vida parecia jogá-la contra a parede. Cuidar da mãe era um desafio que exigia toda a sua força. As noites em claro, com os olhos pesados de preocupação, eram rotina. A saúde da mulher, marcada por uma doença insidiosa, desmoronava lentamente. Ana fazia o possível para mantê-la confortável, mas a angustiante realidade da pobreza apertava como um nó na garganta. Sua mãe, uma mulher de garra, sempre falava sobre como o mundo era injusto. E Ana jurou que tornaria essa injustiça sua matéria-prima. Quando surgiu a oportunidade de entrevistar um CEO famoso, conhecido por sua trajetória de superação, algo dentro dela foi aceso. Esse homem, Ricardo Almeida, parecia ter tudo o que Ana desejava: sucesso, dinheiro e uma vida sem as correntes da... Poderia obter vitórias inesperadas. Aquela mulher, mesmo debilitada, tinha uma presença forte que abafava os ruídos do desprezo. E foi assim que Ana, com a voz trêmula e o coração batendo descompassado, decidiu entrar na vida do CEO. Uma máscara de proteção para sua mãe e, ao mesmo tempo, uma chance de desenterrar segredos que poderiam mudar o rumo de sua vida. Na primeira reunião, o ambiente era opressivo. A sala era luxuosa, com madeira polida e quadros emoldurados de histórias de sucesso. Ana fingiu tranquilidade, mas havia um frio na espinha. A primeira pergunta cortou o silêncio e ela sentiu a pressão. Era sua chance, e ele não tinha ideia da tempestade que se aproximava. A cada resposta, ela vasculhava seu olhar, buscando pistas, revelações que raciocinava em tempo real. Mas, ao final da conversa, quando ela saiu apressada, um novo sentimento a abrangeu: inquietação. Os segredos de Ricardo eram mais inquietantes do que ela imaginava. Ana encontrou mensagens enigmáticas deixadas para trás, como ecos de algo que ainda não sabia. E enquanto decifrava aquelas pistas, algo do seu passado começou a vir à tona, incansavelmente. Fotografias desbotadas, lembranças de família. O que era aquele sentimento de familiaridade com o homem que ela achava tão distante? A linha entre o que ela queria alcançar e a dor do que poderia descobrir começou a se esfumar. E agora, além de lutar pelo futuro, ela teria que enfrentar verdades sobre sua própria linhagem. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana sentiu um frio na espinha enquanto sua mente borbulhava com as revelações. O semblante de Ricardo a intrigava cada vez mais e a sensação de familiaridade que a dominava era como um eco distante, algo que ela não conseguia nomear. A ansiedade pulsava dentro dela e as fotografias desbotadas que encontrou em casa começaram a se misturar às cenas da vida rápida em que estava mergulhada. Era como se todas as peças daquela investigação tivessem mudado, e ela apenas começava a perceber. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha,
Ana revirava os papéis antigos que pertenciam à sua mãe. Um cheiro de comida queimada invadia o ambiente, mas ela não se importava. As letras empoeiradas eram mais atraentes do que qualquer refeição. Ela encontrou uma carta. O papel era frágil, amarelado, mas as palavras saltavam como se estivessem gritando por socorro. Nunca mais vou te deixar, Ricardo. Se você soubesse a verdade, o nome a atingiu como um soco no estômago. Aquela revelação trouxe outros níveis de dor e confusão. O CEO que tanto admirava, a quem pretendia expor, era parte de algo muito íntimo, uma conexão velada que é impossível de ignorar. Os olhos dela arderam ao encontrar a assinatura da mãe no final. O pesadelo começou a se formar. A mulher que ela tanto cuidava havia tido um passado com o homem que representava tudo o que ela odiava: a desigualdade, o descaso. Mas como? O que havia acontecido? A respiração de Ana ficou irregular, e para piorar a situação, estrondos de sirene se aproximaram. Ela foi à janela e viu uma cena caótica na rua. Os rostos conhecidos se tornaram borrões, e o som de vidro sendo quebrado cortava o ar. Um grupo de manifestantes, cansados de promessas vazias, tomava o centro da cidade. Do outro lado, policiais em formação, prontos para reprimir qualquer ato de contestação. O coração de Ana disparou. O caos era palpável, uma revolução ardente que pulsava junto com suas próprias angústias. E enquanto o mundo girava lá fora, um telefone tocou. O som alto parecia um aviso. Ela hesitou, mas atendeu. A voz do outro lado fez seu sangue gelar. Era Ricardo. O que você encontrou, Ana? A pergunta cortou o ar. Como ele sabia? A tensão engoliu a sala, e ela percebeu que não havia como voltar atrás. Você não me entende, não é? Não é só sobre você, é sobre todos nós, ele disse, e parecia tão perto, embora estivesse longe. A indignação atuava como um motor dentro dela, uma força que fez com que suas pernas tivessem vontade própria. Do lado de fora, o barulho aumentava. Um grito ecoou e Ana se virou. Olhar fixo na porta. A tensão estava em todos os lugares, nas paredes, nas janelas, em seu peito. O que estava prestes a acontecer a envolveu em um redemoinho de incertezas. Ela olhou para a foto antiga ao lado dela. As vidas, se entrelaçadas, pareciam um labirinto. Por que sua mãe mantivera tudo isso em segredo? O que mais estava escondido? E além disso, o que Ricardo pretendia fazer? O telefone permaneceu nas suas mãos, e por um breve momento, Ana descolou da realidade. O seu desejo de expor a verdade agora se misturava ao medo de perder tudo. O passado e o presente colidiam, e a sua própria história se transformava em algo que nunca teve a intenção de revelar. Andrew, você é parte disso, não é? Ela disparou, com a voz tremendo. Havia uma ardência na garganta que não se apagava. A conexão com o CEO era um ataque frontal, um jogo perigoso, onde as cartas já estavam jogadas. E quando a batida na porta aumentou, Ana soube que o caos que esperava fora estava prestes a invadir seu mundo. A vida tão complicada e confusa agora estava prestes a desmoronar. O telefone ainda vibrava em suas mãos, e Ana podia sentir cada batida do seu coração como um tambor dentro do peito. O que você encontrou, Ana? A voz de Ricardo soava fria e ameaçadora. Ela sabia que estava em uma encruzilhada, mas nunca imaginou que a sua vida mudaria tão rapidamente. O frio na espinha ainda pulsava, e a única certeza que tinha era tudo estava prestes a desmoronar. A batida na porta aumentava impiedosa. Desculpe, Ricardo, mas... Ana tentó responder, mas entes palabras se perdieron nas ondas de pánico que invadían sua mente. A imagem daquela carta com a assinatura da mãe não saía da sua cabeça. Por que você não me contou? Uma nova onda de dor atravessou seu peito. Então, do lado de fora, a multidão gritou mais alto. O barulho se intensificou, como um rugido que invadia a casa. Ana levou um tempo para perceber que não eram apenas gritos de protesto. Eran gritos de desespero y raiva.
Ela olhou pela janela e viu que o gás lacrimogênio começava a se espalhar, e as pessoas corriam em desespero. Um tumulto eruptivo, como se todo o mundo estivesse prestes a explodir. Eu preciso. Sua voz era abafada pelo clamor. Foi nesse instante que tudo aconteceu. Um dos policiais, em um movimento abrupto, empurrou Ricardo, que por instinto pegou Ana pelo braço e a puxou para trás. Ela mal teve tempo de processar. O barulho de uma explosão pequeno ecoou, e uma fumaça espessa começou a se espalhar pela sala, chamando a atenção de todos. O olhar dos presentes se voltou para a confusão. Então, foi como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Na fração de um segundo, Ana se viu cara a cara com algo que a deixou paralisada. Um conselheiro que ela havia escutado falar em uma conferência. Um ex-militante que lutara contra a desigualdade estava na sala ao lado. Ana, ele gritou com um tremor na voz. Mas não, era só isso. Ele tinha um ar de urgência desesperadora. Você precisa saber, eles não estão aqui só por causa dos protestos. O passado de sua mãe está mais próximo do que você imagina. Ricardo não é quem você pensa. As palavras dele fizeram Ana estremecer. Como assim? O que você quer dizer? Ela não sabia o que pensar. Sua mente girava como uma montanha russa. A confusão misturou-se com a dor da revelação anterior, e o caos da sala apenas aumentava. A cada segundo, mais perguntas surgiam, como um labirinto sem saída. Ricardo se aproximou, mas não como um protetor. Havia uma tensão em sua presença que ela nunca havia notado antes. Não confie nele, ele disse, sua voz agora um sussurro. Tudo isso é um jogo muito maior e nós estamos apenas no começo. O que você descobrirá agora pode mudar tudo. E no fundo, uma nova verdade começou a tomar forma. As páginas da vida de Ana se reviravam e, de repente, o peso de seus sonhos e desilusões se tornava insuportável. Ao olhar para o homem que ela tinha admirado, seu mundo girou. Mais segredos estavam prestes a vir à tona, e a batalha pela verdade se tornaria mais intensa. O som da multidão ainda ecoava, mas agora era como um eco distante, como se o tempo tivesse parado. Ana sentiu um aperto no peito. O que mais está escondido, Ricardo? O que realmente estava em jogo? A confusão tomou conta da sua mente. A noite estava só começando, e seu destino a aguardava, transformando tudo o que conhecia em uma teia de mistérios cada vez mais densa. Ana estremeceu ao ouvir as palavras de Ricardo. Não confie nele. Cada sílaba soava como uma bomba prestes a explodir, e sua mente girava. O que ele queria dizer? Ela olhou para o ex-militante. A urgência em seus olhos aumentava a pressão no ar. A sala estava se despedaçando e sua vida parecia prestes a desmoronar. Mais perguntas, menos respostas. O eco do tumulto externo se infiltrava na sala. Ana estava mergulhada em incertezas, mas então, em meio ao caos, tudo se desfez em um instante. Uma explosão ensurdecedora balançou o lugar, fazendo o chão tremer sob seus pés. A cortina de fumaça e gritos atingiu seus ouvidos. O pânico tomou conta. Ricardo agarrou o braço de Ana com firmeza. Venha. A voz dele agora estava cheia de urgência. Juntos, eles correram em direção à saída, mas antes que podiam alcançar a porta, um estrondo vindo de fora fez tudo gelar. A sala se encheu de sirenes, luzes piscando, dando um ar surreal àquele momento já caótico. A pressão subia e Ana sentiu a adrenalina pulsar em seu corpo. Então, do nada, a porta foi estilhaçada por uma chuva de balas de borracha. Com um movimento abrupto, o resto da sala foi arrancado do chão. Tudo desmoronou em uma fração de segundo. Ela viu pessoas caírem, gritos de dor e desespero ecoando por todos os lados. O cheiro de pólvora, misturado com gás lacrimogênio, encheu o ar, fazendo a respiração de todos se tornar um esforço desesperado.
Mas naquele momento de desespero, algo inesperado aconteceu. Enquanto tentava escapar, Ana notou uma sombra se movendo longe. Seu olhar se desviou para a esquina da sala, e ali, entre o pânico, ela viu alguém que a deixou paralisada. Sua mãe. A figura masculina, imponente e ameaçadora, estava ao lado dela. Era Ricardo, mas não era o homem que Ana conhecia. Era diferente, mais sombrio. Ana, não! A voz da mãe gritou, e o coração dela disparou. O choque a impediu de se mover. O que estava acontecendo? O homem que ela admirava, aquele que parecia ser um salvador, agora exibia um lado que ela não reconhecia. Havia algo obscuro em sua presença, um poder que não fazia sentido. Você não sabe o que ele realmente é. Foi como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Ana não conseguia processar. Por quê? O grito foi involuntário. A interrogação ecoou pelo cenário caótico, mas não houve resposta. A sala se encheu de barulho e sua mente se atormentava com a confusão. Enquanto as pessoas ao seu redor lutavam para sobreviver, a revelação da mãe a deixou em estado de paralisia. E ainda assim, mesmo diante daquele abismo de incertezas, Ana sentiu uma necessidade de agir. O que mais você não me contou? Quem é ele realmente? O olhar da mãe denotava dor, e a resposta parecia emaranhada em segredos que Ana jamais imaginara. Em meio à correria, enquanto os gritos aumentavam e o pânico se entranhava, um momento de claridade a atingiu, a verdadeira conexão com Ricardo. Antes que ela pudesse elaborar esse pensamento, outro ataque da polícia ecoou na sala, e a fumaça aumentou. O caos reinava, mas Ana se pôs de pé, determinada a descobrir a verdade a qualquer custo. As revelações estavam prestes a se desdobrar, e a linha entre o passado e o presente se tornava difícil de distinguir. Mas o que ela encontraria? O telefone em sua mão vibrou novamente. Era uma mensagem de Ricardo, e a tela brilhou com o aviso: se você descobrir a verdade, não haverá volta. Seu coração disparou. O que ele queria dizer com isso? O que tanto estava escondido? Com a adrenalina pulsando, Ana enfrentou a situação. A luta pela verdade começava, e o destino se tornava muito mais complexo do que jamais imaginara. Ana estremeceu ao ouvir as palavras de Ricardo. Não confie nele. Cada sílaba soava como uma bomba prestes a explodir, e sua mente girava. O que ele queria dizer? Ela olhou para o ex-militante. A urgência em seus olhos aumentava a pressão no ar. A sala estava se despedaçando, e sua vida parecia prestes a desmoronar. Mais perguntas, menos respostas. O eco do tumulto externo se infiltrava na sala. Ana estava mergulhada em incertezas, mas então, em meio ao caos, tudo se desfez em um instante. Uma explosão ensurdecedora balançou o lugar, fazendo o chão tremer sob seus pés. A cortina de fumaça e gritos atingiu seus ouvidos. O pânico tomou conta. Ricardo agarrou o braço de Ana com firmeza. Venha. A voz dele agora estava cheia de urgência. Juntos, eles correram em direção à saída, mas antes que podiam alcançar a porta, um estrondo, vindo de fora, fez tudo gelar. A sala se encheu de sirenes, luzes piscando, dando um ar surreal àquele momento já caótico. A pressão subia e Ana sentiu a adrenalina pulsar em seu corpo. Então, do nada, a porta foi estilhaçada por uma chuva de balas de borracha. Com um movimento abrupto, o resto da sala foi arrancado do chão. Tudo desmoronou em uma fração de segundo. Ela viu pessoas caírem, gritos de dor e desespero ecoando por todos os lados. O cheiro de pólvora misturado com gás lacrimogênio encheu o ar, fazendo a respiração de todos se tornar um esforço desesperado. Mas naquele momento de desespero, algo inesperado aconteceu.
Enquanto tentava escapar, Ana notou uma sombra se movendo longe. Seu olhar se desviou para a esquina da sala. E ali, entre o pânico, ela viu alguém que a deixou paralisada. Sua mãe. A figura masculina, imponente e ameaçadora, estava ao lado dela. Era Ricardo, mas não era o homem que Ana conhecia. Era diferente, mais sombrio. Ana não. A voz da mãe gritou e o coração dela disparou. O choque a impediu de se mover. O que estava acontecendo? O homem que ela admirava, aquele que parecia ser um salvador, agora exibia um lado que ela não reconhecia. Havia algo obscuro em sua presença. Um poder que não fazia sentido. Você não sabe o que ele realmente é. Foi como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Ana não conseguia processar. Por quê? O grito foi involuntário. A interrogação ecoou pelo cenário caótico, mas não houve resposta. A sala se encheu de barulho e sua mente se atormentava com a confusão. Enquanto as pessoas ao seu redor lutavam para sobreviver, a revelação da mãe a deixou em estado de paralisia. E ainda assim, mesmo diante daquele abismo de incertezas, Ana sentiu uma necessidade de agir. O que mais você não me contou? Quem é ele realmente? O olhar da mãe denotava a dor e a resposta parecia emaranhada em segredos que Ana jamais imaginara. Em meio à correria, enquanto os gritos aumentavam e o pânico se entranhava, um momento de claridade a atingiu. A verdadeira conexão com Ricardo. Antes que ela pudesse elaborar esse pensamento, outro ataque da polícia ecoou na sala, e a fumaça aumentou. O caos reinava, mas Ana se pôs de pé, determinada a descobrir a verdade a qualquer custo. As revelações estavam prestes a se desdobrar, e a linha entre o passado e o presente se tornava difícil de distinguir. Mas o que ela encontraria? Em meio à fumaça, um som agudo cortou o ar. Um grito. Não era qualquer grito. Era um grito familiar. Uma voz que Ana conhecia bem. Voltou-se para a direção do som. Seu coração congelado. Sua mãe estava sendo puxada para o meio da confusão por um grupo de homens, todos com uniformes escuros. Mãe, Ana gritou, mas a multidão a impediu de avançar. De repente, a sala ficou em silêncio, um breu de angústia. Todos os olhos se voltaram para aquele canto sombrio, e foi nesse momento que o desespero se transformou em choque. A mãe de Ana, com uma calma sinistra, levantou as mãos. Chega, ela gritou, sua voz ecoando como um comando. Ana ficou paralisada. O que estava acontecendo? A expressão de sua mãe não era de medo, mas de controle. E ao olhar de volta para Ricardo, ela viu algo que fez seu sangue ferver. Ele estava sorrindo, mas não um sorriso de satisfação. Era um sorriso de alívio. Como se tudo isso fosse parte de um plano que Ana não entendia. Você precisa entender, Ana, Ricardo disse, avançando até ela. A sua mãe é parte disso. Nós nunca fomos apenas aliados. Há muito mais entre nós. Aquela revelação a pegou desprevenida, como um soco no estômago. Cada palavra carregava um peso devastador, e as peças começaram a se encaixar de um jeito que a deixou tonta. Ana nunca poderia ter imaginado que sua vida estava entrelaçada a esses segredos obscuros que pareciam rolar diante dela como uma onda avassaladora. Nesse momento, a sala foi invadida por gritos e luzes. O mundo que ela conhecia estava se desintegrando, e somente agora, diante de tudo, Ana percebeu que a luta que ela travava não era apenas pela verdade, era por sua própria sanidade. Você não pode estar falando sério, ela gritou, a voz embargada. A tensão no ar cresceu, e ela sentiu o chão se abrir sob seus pés. O passado inteiro estava desmoronando, e a batalha pela verdade já não era apenas dela, era sobre quem realmente eram. E enquanto a sala tremia sob o peso da revelação, uma única certeza pulsava em seu coração. A luta estava apenas começando.
E a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer uma das mentiras que ela acreditou até então. Ana estremeceu ao ouvir as palavras de Ricardo. Não confie nele. Cada sílaba soava como uma bomba prestes a explodir, e sua mente girava. O que ele queria dizer? Ela olhou para o ex-militante. A urgência em seus olhos aumentava a pressão no ar. A sala estava se despedaçando e sua vida parecia prestes a desmoronar. Mais perguntas, menos respostas. O eco do tumulto externo se infiltrava na sala. Ana estava mergulhada em incertezas, mas então, em meio ao caos, tudo se desfez em um instante. Uma explosão ensurdecedora balançou o lugar, fazendo o chão tremer sob seus pés. A cortina de fumaça e gritos atingiu seus ouvidos. O pânico tomou conta. Ricardo agarrou o braço de Ana com firmeza. Venha! A voz dele, agora cheia de urgência, ressoava. Juntos correram para a saída. Mas antes que pudessem alcançar a porta, um estrondo vindo de fora fez tudo gelar. A sala se encheu de sirenes e luzes piscando, dando um ar surreal àquele momento já caótico. A pressão subia e Ana sentiu a adrenalina pulsar em seu corpo. Do nada, a porta foi estilhaçada por uma chuva de balas de borracha. Com um movimento abrupto, pessoas ao redor gritaram e caíram. O cheiro de pólvora misturado com gás lacrimogêneo encheu o ar, dificultando a respiração. Ana teve a impressão de que o chão estava se movendo, como se fosse um tsunami de caos que a engoliria. Quando se virou para procurar sua mãe, algo a paralisou. Ela estava lá, no meio do tumulto, com os olhos arregalados e a expressão solene. A imagem a fez parar. Mãe! Suas palavras se perderam na confusão. O coração de Ana disparou. O que estava acontecendo? Por que sua mãe estava ali? E antes que pudesse pensar em correr até ela, uma sombra sinistra apareceu atrás de sua mãe. Era Ricardo. Mas ele não estava se comportando como o homem que conhecia. Havia algo de ameaçador em seu olhar, e um sorriso de satisfação cruzou seu rosto. Ana, gritou sua mãe, cuide-se. Ana ficou ali, imóvel, como se um imã a prendesse ao chão de mármore. O que está acontecendo? O desespero brotava de cada poro. Ricardo caminhou em direção à sua mãe, e foi como se o ar ao redor deles tivesse esfriado. Você deveria ter ficado em silêncio, Ana, ele disse, com uma frieza inimaginável. Não tinha necessidade de envolver-se. Tudo foi planejado para chegar a este momento. As palavras cortaram o ar, deixando Ana em estado de choque. Planejado? O quê? O nó na garganta a impediu de gritar. Ela mal reconhecia a figura que era Ricardo, e enquanto os gritos da multidão se intensificavam, aquela conversa se tornava um eco distante. O som das balas e gritos à sua volta se tornava um ruído quase agradável, comparado à revelação que se desdobrava. Eu sabia que você investigava, continuou Ricardo, agora se aproximando de sua mãe. O olhar de Ana se alternou entre os dois, desesperada por respostas. E agora é hora de você saber a... A pressão aumentava, uma onda de esclarecimentos girava em sua mente, mas a verdade parecia cada vez mais distante. Lá fora, o barulho crescia, mas a revelação de Ricardo a esvaziou de toda a força. Na confusão, ela viu sua mãe mudar de expressão, dos olhos dela brotando um lampejo de compaixão e então de dor. Ana, não é o que você está pensando, a mãe começou a dizer. Mas o barulho da multidão abafava a voz, em um eco que parecia se distanciar. A tensão era palpável. E em um momento de pura fraqueza, Ana olhou para os rostos ao seu redor. Eles estavam todos observando, murmurando entre si, com os olhos arregalados e espanto, como se soubessem mais do que ela. E então, enquanto o caos estourava em volta dela, a cena que se desenrolava à sua frente parou. Um grupo de manifestantes invadiu a sala.
e os gritinhos de desespero aumentaram. Mas no meio da confusão, alguém gritou: "A verdade vai vir à tona", e a frase ecoou como uma sentença. Ana virou-se para ver um amigo de infância no meio da multidão, e o reconhecimento foi imediato. Mas havia algo diferente no olhar dele, uma intensidade que a fez estremecer. "Ana, você precisa ouvir." E antes que pudesse reagir, um estrondo se fez ouvir. Uma explosão ecoou do lado de fora e a sala tremeu. O mundo ao redor dela parecia desmoronar, e as certezas que ela tinha até aquele momento se quinaram. O que realmente estava em jogo? E o quanto ela não sabia. Por que sua mãe e Ricardo eram parte daquela tempestade? Dúvidas e mistérios navegavam em sua mente quando tudo se tornou uma grande sombra. E entre o caos, uma única pergunta pulsava: quem ela realmente era e que verdades abaladoras a aguardavam? Ana estremeceu ao ouvir as palavras de Ricardo. Não confie nele. Cada sílaba soava como uma bomba prestes a explodir, e sua mente girava. O que ele queria dizer? Ela olhou para o ex-militante. A urgência em seus olhos aumentava a pressão no ar. A sala estava se despedaçando e sua vida parecia prestes a desmoronar. Mais perguntas, menos respostas. O eco do tumulto externo se infiltrava na sala, enquanto a adrenalina pulsava nas veias de Ana. O som dos gritos continuava aumentando, e a cena à sua frente parecia se desmaterializar. Então, de repente, uma explosão ensurdecedora balançou o lugar, fazendo o chão tremer sob seus pés. Todos os olhares se voltaram para a porta, à espera do que estava por vir. A cortina de fumaça e gritos atingiu seus ouvidos. O pânico tomou conta. Ricardo agarrou o braço de Ana com firmeza. "Venha!" Sua voz agora irradiava urgência. Eles correram em direção à saída. Mas antes que pudessem alcançar a porta, um estrondo vindo de fora fez tudo congelar. A sala se encheu de sirenes, luzes piscando, dando um ar surreal àquele momento já caótico. A pressão subia e Ana sentiu a adrenalina pulsar em seu corpo. Então, do nada, a porta foi estilhaçada por uma chuva de balas de borracha. Com um movimento abrupto, Ana viu pessoas caírem ao seu redor. Gritos de dor e desespero ecoando de todos os lados. O cheiro de pólvora misturado com gás lacrimogênio invadiu o ar, dificultando a respiração. Ana teve a impressão de que o chão estava se movendo, como se um tsunami de caos a engolisse. Quando se virou para procurar sua mãe, o pânico brotou em seu peito. Porém, em meio ao tumulto, ela viu a sua mãe, firme e decidida, tomando frente na confusão. Para sua surpresa, estava ela diante de um grupo de manifestantes, todos com expressão determinada. "Mãe!" gritou Ana, mas a multidão a impediu de avançar. O olhar da mãe, que antes exibia ansiedade, estava agora transbordando de força. Logo, um grito familiar cortou o ar. Ana! Era seu irmão, Lucas, empurrando-se pela multidão. Ele chegou até ela, com os olhos arregalados e cheios de urgência. "O que você está fazendo aqui? Não é seguro." Antes que pudesse responder, um portão metálico se fechou atrás deles, como se fosse um sinal de que não havia volta. A tensão no ar se tornava palpável e Ana sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Ricardo parecia se afastar, observando a cena com um sorriso que não era de satisfação. Era algo mais sombrio. De repente, com um estalo monumental, uma luz forte iluminou o ambiente, e tudo se silenciou por um breve instante. Então, o caos reinou novamente, e Ana viu um homem alto e robusto adentrar a sala. Era ninguém menos do que o pai que ela acreditava ter perdido anos atrás. Marco. Seu coração disparou. A imagem dele, cercado por sombras, era como uma ilusão que agora se materializava na sua frente. "Vocês não deveriam estar aqui", gritou Marco, como se reconhecesse a gravidade da situação. A tensão aumentou, e as peças do quebra-cabeça estavam de repente se juntando. Ana precisa saber a verdade.
Ana olhou para ele, confusa e assustada. O que você está fazendo aqui? Achávamos que você estava morto. Marco passou as mãos pelo cabelo, visivelmente nervoso. Eu não estou aqui por vontade própria. Ricardo está envolvido em algo muito maior. E vocês são o centro disso. Como assim? A mente de Ana girava em busca de respostas. Ninguém era quem parecia. E tudo estava se desmoronando ao seu redor. O passado que ela sempre acreditou estava prestes a se transformar em um pesadelo. Ricardo, ele não é apenas um CEO. Ele é uma peça-chave em uma rede criminosa que manipula tudo isso. E tudo o que aconteceu foi parte de um plano. Seu avô, Ana, ele fez um pacto, e isso envolvia você. As palavras de Marco a atingiram como uma flecha. Ana sentiu um mundo à parte desmoronando sobre ela. Tudo estava se entrelaçando. Suas amoras, seus sonhos, seus planos e aqueles que amava. Olhando para Ricardo, que observava com um sorriso desdenhoso, Ana sentiu a raiva fervilhar. Você armou para nós, não é? Por quê? Mas antes que pudesse ouvir mais, outra explosão ecoou perto, e a sala tremeu novamente. Marco se virou, tentando proteger Ana. Vocês têm que sair daqui, agora. Ricardo, por outro lado, parecia divertimento. Mas a verdade é que você não pode fugir do seu destino, Ana. Estava escrito. E agora, a batalha vai começar. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. E então, enquanto o caos se amplificava, uma única certeza brotou no coração de Ana. Tudo o que pensou conhecer poderia ser uma mentira, e o verdadeiro jogo estava apenas começando. O destino entrelaçado entre eles poderia custar tudo, e a última revelação ainda estava por vir. O que mais ela não sabia? Ana estremeceu ao ouvir as palavras de Ricardo. Não confie nele. Cada sílaba soava como uma bomba prestes a explodir, e sua mente girava. O que ele queria dizer? Ela olhou para o ex-militante, a urgência nos olhos dele aumentando a pressão no ar. A sala estava se despedaçando, e sua vida parecia prestes a desmoronar. Mais perguntas, menos respostas. O eco do tumulto externo se infiltrava na sala, enquanto a adrenalina pulsava nas veias de Ana. O som dos gritos continuava aumentando, e a cena à sua frente parecia se desmaterializar. Uma explosão ensurdecedora balançou o lugar, fazendo o chão tremer sob seus pés. Todos os olhares se voltaram para a porta, à espera do que estava por vir. A cortina de fumaça e gritos atingiu seus ouvidos. O pânico tomou conta. Ricardo agarrou o braço de Ana com firmeza. Venha! Sua voz agora irradiava urgência. Juntos, eles correram em direção à saída. Mas antes que pudessem alcançar a porta, um estrondo vindo de fora fez tudo congelar. A sala se encheu de sirenes, luzes piscando, dando um ar surreal àquele momento já caótico. A pressão subia, e Ana sentiu a adrenalina pulsar em seu corpo. Então, do nada, a porta foi estilhaçada por uma chuva de balas de borracha. Com um movimento abrupto, Ana viu pessoas caírem ao seu redor. Gritos de dor e desespero ecoando de todos os lados. O cheiro de pólvora misturado com gás lacrimogênio invadiu o ar, dificultando a respiração. Ana teve a impressão de que o chão estava se movendo, como se um tsunami de caos a engolisse. Quando se virou para procurar sua mãe, o pânico brotou em seu peito. Porém, em meio ao tumulto, ela viu a sua mãe, firme e decidida, tomando frente na confusão. Para sua surpresa, estava ela diante de um grupo de manifestantes, todos com expressão determinada. Mãe, gritou Ana, mas a multidão a impediu de avançar. O olhar da mãe, que antes exibia ansiedade, estava agora transbordando de força. Logo, um grito familiar cortou o ar. Ana! Era seu irmão, Lucas, empurrando-se pela multidão. Ele chegou até ela, com os olhos arregalados e cheios de urgência. O que você está fazendo aqui? Não é seguro. Antes que pudesse responder, um portão metálico se fechou atrás deles,
como se fosse um sinal de que não havia volta. A tensão no ar se tornava palpável, e Ana sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Ricardo parecia se afastar, observando a cena com um sorriso que não era de satisfação. Era algo mais sombrio. De repente, com um estalo monumental, uma luz forte iluminou o ambiente. E tudo se silenciou por um breve instante. Então o caos reinou novamente, e Ana viu um homem alto e robusto adentrar a sala. Era ninguém menos do que o pai que ela acreditava ter perdido anos atrás, Marco. Seu coração disparou. A imagem dele, cercado por sombras, era como uma ilusão, que agora se materializava na sua frente. Vocês não deveriam estar aqui, gritou Marco, como se reconhecesse a gravidade da situação. A tensão aumentou e as peças do quebra-cabeça estavam de repente se juntando. Ana precisa saber a verdade. Ana olhou para ele, confusa e assustada. O que você está fazendo aqui? Achávamos que você estava morto. Marco passou as mãos pelo cabelo, visivelmente nervoso. Eu não estou aqui por vontade própria. Ricardo está envolvido em algo muito maior e vocês são o centro disso. Como assim? A mente de Ana girava em busca de respostas. Ninguém era quem parecia e tudo estava se desmoronando ao seu redor. O passado que ela sempre acreditou estava prestes a se transformar em um pesadelo. Ricardo, ele não é apenas um CEO. Ele é uma peça-chave em uma rede criminosa que manipula tudo isso. E tudo o que aconteceu foi parte de um plano. Seu avô, Ana, ele fez um pacto, e isso envolvia você. As palavras de Marco a atingiram como uma flecha. Ana sentiu um mundo à parte desmoronando sobre ela. Tudo estava se entrelaçando. Suas amoras, seus sonhos, seus planos e aqueles que amava. Olhando para Ricardo, que observava com um sorriso desdenhoso, Ana sentiu a raiva fervilhar. Você armou para nós, não é? Por quê? Mas antes que pudesse ouvir mais, outra explosão ecoou perto, e a sala tremeu novamente. Marco se virou, tentando proteger Ana. Vocês têm que sair daqui, agora. Ricardo, por outro lado, parecia divertimento. Mas a verdade é que você não pode fugir do seu destino, Ana. Estava escrito, e agora a batalha vai começar. Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer. E então, enquanto o caos se amplificava, uma porta secreta se abriu na parte de trás do salão. Era uma passagem escura e estreita. Um grupo de estranhos com roupas pretas e distintivos que Ana nunca havia visto entrou em cena. O líder deles era uma mulher de olhar penetrante, que parecia saber mais do que todos ali. Marco, você não deveria estar aqui, ela exclamou, com um tom de reprovação. Marco congelou. O que é que você está fazendo aqui? Eu não fui informado. A situação se deteriorou. Precisamos levar todos para a segurança imediata. Não temos tempo para discussões. A mulher, num gesto impiedoso, deu um passo à frente. Ana sentiu um aperto no peito. Mãe! Lucas, o que está acontecendo? Sua voz transbordava desespero ao notar a tensão entre os adultos. E aqui veio a cereja do bolo. No calor da confusão, a mulher daquela equipe olhou diretamente para Ana, um brilho intenso nos olhos. Você, Ana, você é a chave. Você é a única que pode reverter o que seu avô começou. Você é mais do que pensa. Ana ficou em choque. O que isso significava? E, de repente, tudo girou para ela. O peso da verdade a atingia, como se a sala estivesse se fechando. Mas eu não quero, eu não sei de nada. O medo e a confusão dominavam, e assim, entre o caos e a explosão de segredos, uma bomba caiu. A única maneira de impedir que tudo seja destruído é fazer uma escolha. Ana, você precisa entender a fundo o que a conexão entre sua família e Ricardo realmente significa. O coração dela disparou. O que mais estava escondido? O que tudo isso implicava? E então, no meio da confusão, Ana se viu numa encruzilhada, onde sua própria vida estava à beira de uma revolução. A verdade estava mais próxima do que ela imaginava.
Mas que verdade era essa que poderia mudá-la para sempre? Ana estremeceu ao ouvir as palavras de Ricardo. Não confie nele. Cada sílaba soava como uma bomba prestes a explodir, e sua mente girava. O que ele queria dizer? Ela olhou para o ex-militante, a urgência nos olhos dele aumentando a pressão no ar. A sala estava se despedaçando e sua vida parecia prestes a desmoronar. Mais perguntas, menos respostas. O eco do tumulto externo se infiltrava na sala enquanto a adrenalina pulsava nas veias de Ana. O som dos gritos continuava aumentando, e a cena à sua frente parecia se desmaterializar. Uma explosão ensurdecedora balançou o lugar, fazendo o chão tremer sob seus pés. Todos os olhares se voltaram para a porta, à espera do que estava por vir. A cortina de fumaça e gritos atingiu seus ouvidos. O pânico tomou conta. Ricardo agarrou o braço de Ana com firmeza. Venha! Sua voz agora irradiava urgência. Juntos eles correram em direção à saída. Mas antes que pudessem alcançar a porta, um estrondo vindo de fora fez tudo congelar. A sala se encheu de sirenes, luzes piscando, dando um ar surreal àquele momento já caótico. A pressão subia, e Ana sentiu a adrenalina pulsar em seu corpo. E então, no meio da confusão, uma porta secreta se abriu na parte de trás do salão. Surgiu um grupo de estranhos, uniformizados, com distintivos que Ana nunca viu antes. A líder deles, uma mulher de olhar penetrante, deteve o olhar em Ana com uma intensidade quase hipnotizante. Você é a única que pode acabar com isso, disse ela, e toda a sala pareceu parar. Ana sente um frio na barriga. O que você quer dizer com isso? O nó na sua garganta aumentava. O que mais ela não sabia sobre sua própria vida? Mas, antes que a mulher pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Eles viram a porta principal ser arrombada. Policiais armados entraram, gritando ordens. A confusão virou um turbilhão. A mulher do grupo a empurrou para trás, gritando: "Precisamos ir agora." Mas Ana não se movia. Sua mãe estava em perigo. "Mãe!" gritou Ana, desesperada, quando a imagem da mãe sendo arrastada por outra figura saiu da sombra. O coração dela afundou ao perceber quem era. Ricardo. Ele tinha um olhar sombrio e havia algo com que ele havia se envolvido. Algo que estava prestes a explodir em uma realidade que Ana nunca imaginei. A tensão ficou insuportável. Então, em um instante, tudo mudou. Do fundo da sala, Marco, o pai que Ana pensava estar morto, apareceu. Mas não era o homem que ela se lembrava. Havia algo diferente, mais perigoso, e Ana mal teve tempo de se recuperar da surpresa. "Você não pode estar aqui", gritou ela. "No que você se meteu, Ana? Você precisa entender." Marco avançou, e naquele momento, a verdade veio à tona como uma onda furiosa. Ricardo não é apenas um CEO. Ele está por trás de toda essa trama. Ele é seu pai. O coração de Ana parou. "O que você disse?" Cada palavra soava como um eco distante, e sua mente tentou processar a avalanche de informações. Seu corpo tremeu. Todo o seu mundo desabava aos seus pés. Todos aqueles momentos em que admirou Ricardo, a figura ilustre do sucesso, agora apresentavam-se sob uma nova luz. "Você está mentindo." "Não, você precisa ouvir." Marco, agora em sintonia com a urgência da situação, não esperou. "Eu nunca poderia te contar. A segurança de todos dependia disso. Ricardo foi meu amigo, mas ele se deixou levar por um poder que destrói tudo. Você é a chave para parar isso." A sala girou, e Ana teve que se apoiar em uma mesa. As peças começavam a se encaixar de um jeito aterrorizante. "Então, todos esses meses, a verdade está em suas mãos. Você e sua mãe
Estou no epicentro de uma guerra oculta. O caos ao redor parecia distante. As sirenes, os gritos, tudo se tornava um pano de fundo para a revelação devastadora. Ana olhou para sua mãe, que a observava, desesperada. O olhar dela dizia 1000 coisas, mas só uma se destacava. Nós sobrevivemos até agora. Ana, precisamos de você. E como um pesadelo se revelando, Ana entendeu. O verdadeiro inimigo estava mais próximo do que nunca, e o que ela pensava que sabia era um fio tênue prestes a se romper. O olhar de Ricardo, agora preenchido de uma ambição sombria, e a revelação de que ele era seu pai, a deixaram sem ar. O que mais estava escondido? Com o coração na boca, Ana percebeu que a luta não era apenas pela verdade que teria a descobrir. Era também pela sobrevivência de todos que amava. E no meio desse furacão de emoções, ela só conseguia pensar em uma coisa. O que poderia fazer para mudar o curso dessa guerra? A resposta estava mais distante do que ela nunca imaginou. E cada escolha agora poderia levar a um caminho irreversível. Ana estava paralisada, com o coração na boca. As palavras de Marco ecoavam em sua mente. Ricardo é seu pai. A sala agora era um frenesi de gritos e luzes estroboscópicas, como se o mundo tivesse se transformado em uma explosão de caos. Ela olhou para a mãe, que parecia mais uma guerreira em batalha do que a mulher que sempre conhecerá. O olhar dela anunciava coragem, uma força que Ana precisava absorver. Não podemos ficar aqui, gritou Marco, cortando o silêncio tenso. A figura de Ricardo pairava como uma sombra, mas havia algo em seu olhar que agora parecia mais vulnerável. Ana, precisamos da sua decisão, ele insistiu, tentando se manter próximo. A multidão rugia do lado de fora, e um odor abafado de fumaça se instalava no ar, enquanto Pedro, o ex-militante, gritava ordens sobre como escapar. Ana sentiu uma onda de determinação. O que havia aprendido naquela jornada a transformara. O que Ricardo fez era horrendo, mas o amor que ela tinha pela sua mãe e o desejo de um futuro melhor a empurravam para frente. Eu não sou um peão nesse jogo, Ricardo. A voz de Ana tinha um poder que ela mesma não reconhecia, mas isso parecia ressoar entre todos ali. Se você me enganou, achar que poderia me usar novamente vai ser seu maior erro. Os olhos de Ricardo brilharam ao ouvir as palavras da filha. A tensão na sala estava palpável e os murmúrios aumentavam, como uma tempestade em formação. Você não sabe o que está enfrentando, Ana. Não sou só um CEO. Esta batalha vai além de nós. Ele tentou colocar as cartas na mesa, mas seu tom hipnótico já não pegava. Um estalo a fez despertar. Eu sei muito bem o que enfrentar. Nossos destinos estão entrelaçados, mas isso não significa que eu te segue. Você não pode mais controlar minha vida. O que Ana não sabia era que suas palavras eram como um grito de liberdade, ecoando na alma dos que estavam presentes. A mulher do grupo de estranhos olhou para Ana, reconhecendo a bravura, e começou a organizar a fuga. Agora, se você quer mudar o curso, siga-nos. E, como um rebanho, todos começaram a se mover, a sala ainda vibrando com a energia acumulada. Ana sentiu-se puxada entre dois mundos, a vida que sempre conhecera e essa nova realidade que a cercava. A urgência a tomava, e ela não poderia se dar ao luxo de hesitar. Olhou para a mãe, que acenou como um reconhecimento. E juntas se dirigiram em direção à saída. Havia uma história a ser contada, e a luta pela verdade e pelo amor delas ainda não havia terminado. Enquanto saíam, Ana lançou um último olhar para Ricardo, seu rosto refletindo a construção do destino que ela não aceitaria. Um dia você vai entender que o amor é mais forte que qualquer poder. E com isso, ela virou-se e correu. Do lado de fora, o esperneio da multidão,
a luta por justiça. Tudo se misturava em um turbilhão de emoções. Mas Ana agora tinha um propósito. Junto com sua família, tomar aquela posição representava muito mais do que uma batalha contra Ricardo. Era uma batalha pela dignidade, pela realidade que mereciam. Uma nova mulher, uma nova força emanava dela. Enquanto entravam na van que os aguardava, a adrenalina pulsava. O caminho à frente era incerto, mas Ana estava decidida a descobrir tudo. Os gritos ao fundo ecoavam como um lembrete de que a luta estava apenas começando. Você precisa se inscrever agora. Não perca nenhuma das próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como tudo isso vai terminar. Cada voz conta. E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte deste enredo incrível. Não espere nem mais um segundo.